um texto que é muito conhecido de todos nós. Todos os irmãos encontraram? Amém? Iremos ler a partir do versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, a tua palavra foi lida, e peço ao Senhor que nesse momento, ó Deus, o Senhor possa abrir o meu coração, possa abrir o meu entendimento, os nossos corações e a nossa compreensão, para que possamos compreender e entender a sua santa palavra. Fala com cada um de nós, ó Deus. É o que eu te suplico e te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Os irmãos possam sentar. Irmãos, quem de vocês que aqui está nessa noite nunca recebeu um convite? Nunca recebeu um convite? Tem alguém aqui? Agora, dos que aqui estão, quantos já receberam convite na vida? Todo mundo. Irmãos, quando nós recebemos o convite, 3 informações são passadas para nós. Primeiro, de quem é o convite, para quem é o convite e para o que é o convite. Isso é uma regra. Vamos repetir? De quem é o convite, quem está mandando, para quem é o convite e para o que é o convite. Mateus 11, 28, a partir do versículo 28, finalizando no versículo 30, é um convite também. Eu acho interessante que esse convite que está registrado aqui nessa passagem, só Mateus registra. É do conhecimento dos irmãos que o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, normalmente eles repetem o mesmo episódio. Por exemplo, quando nós lemos lá em Mateus 17, nós vemos Jesus se transfigurando no monte, aparecendo para ele Moisés e Elias. Isso Mateus falando. O Marcos vai falar também e o Lucas também. Há momentos, por exemplo, que nós podemos ler quando Jesus Cristo ele vai curar os endemoniados. Mateus fala sobre isso, Marcos fala sobre isso e Lucas fala sobre isso. Quem nunca já ouviu falar sobre Jesus acalmando a tempestade? Mateus fala sobre Jesus acalmando a tempestade, Marcos fala sobre Jesus acalmando a tempestade e Lucas também fala. Só que essa passagem que nós acabamos de ler, que Jesus diz: Vinde a mim, todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, só Mateus registra. Ou seja, só Mateus registra o convite de Jesus. E esse, meus irmãos, é o convite mais importante da história. Esse convite aqui é o convite mais belo que tem na história da humanidade. Esse convite foi feito por Jesus Cristo, foi pronunciado pelo Mestre, e esse convite ainda é válido nos dias de hoje. Esse convite foi entregue para muitas pessoas através dos séculos, atravessou os séculos, rompeu os milênios, e até hoje esse convite ainda é válido, ainda é real. Muitas pessoas ainda recebem esse convite. Mas a pergunta é: por que só Mateus registra esse convite? Nós não temos uma resposta. Nós podemos apenas supor. O que nós sabemos de Mateus
é que o nome dele era Levi. Lucas se refere a Mateus como Levi. Marcos se refere a Mateus como Levi. Apenas no Evangelho de Mateus é citado o nome dele de Mateus. Muito provavelmente Jesus mudou o nome de Levi para Mateus. Mateus significa presente de Deus. Mas o que levou esse homem, esse discípulo, que se tornou apóstolo, que foi chamado por Jesus a ser o único, escrevendo o evangelho que leva o seu nome, colocar esse convite tão importante para todos nós? Vinde a mim, todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Talvez porque Mateus, diferente dos outros apóstolos, era aquele que era mais, eu posso usar a palavra aqui, desprezado, rejeitado. Mateus não era visto com bons olhos pelos outros discípulos. A profissão de Mateus falava que Mateus era um traíra. A profissão de Mateus jogava Mateus como aquele que é considerado uma escória, rejeitado por todos. Mateus era coletor de impostos. A Bíblia vai dizer que Jesus encontrou ele lá perto de Cafarnaum, às margens do mar da Galileia. É um consenso entre alguns estudiosos que Mateus, provavelmente, muitas vezes, recebeu o imposto de André, recebeu o imposto de Pedro, de Tiago e de João, pescadores. Muito provavelmente, aonde Mateus trabalhava todos os dias, lá perto das margens do mar da Galileia, colhendo impostos dos pescadores, colhendo impostos das pessoas que lá trabalhavam, ele era visto como um traidor. Porque, vejamos bem, as pessoas trabalhavam, suavam, ralavam, às vezes tinha noites infrutíferas e mesmo assim tinha que pagar tributo para o Estado. E Mateus era esse homem que representava o Estado. O fato é, meus irmãos, que em Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 10, nos é falado que Jesus chamou Mateus. Chamou Mateus. E o chamado de Mateus, meus irmãos, foi um divisor de águas. Um divisor de águas. Porque Mateus, que é visto como alguém que é imerecedor desse convite, Mateus, que é tido como um traidor da pátria, porque ele trabalha para o governo, porque ele cobra impostos, ele recebe impostos, ele é chamado por Jesus. Ele é chamado por Cristo. E o fato desse homem ser chamado por Cristo abriu ali no entendimento das pessoas de que todos podem ser chamados por Jesus. Todos. Se Jesus é capaz de chamar uma pessoa como Mateus para poder ser participante do reino, então todos têm a oportunidade de participar desse reino. Todos. Aí Lucas, no capítulo de número 9, no versículo de número 10 a seguir, vai dizer que Mateus, após dizer sim ao convite de Jesus, ele faz uma grande festa. E nessa grande festa, meus irmãos, a Bíblia fala que muitos pecadores e publicanos, que são os coletores de impostos, foram na casa de Mateus. O que essa cena nos mostra? É de que já que um pecador como Mateus, já que um pecador da estirpe de Mateus pode ser alcançado, os outros publicanos e os outros pecadores também podem ser alcançados. Lá pelas tantas, lá na festa, os religiosos se direcionaram aos discípulos de Jesus e diz: como é que pode o vosso mestre se assentar junto com publicanos, coletores de impostos e pecadores?
Veja que o fato de Mateus ser o primeiro dos publicanos a ser convertido abriu uma janela de esperança. E essa janela é: eu também posso ser alcançado por Jesus. Então, eu tenho a compreensão, meus irmãos, eu tenho a certeza de que Mateus é o único que registra esse convite, porque o convite de Jesus para Mateus foi tudo. Quando nem mesmo seus irmãos achavam ele digno, Jesus olhou para ele e disse: para você tem esperança. E essa esperança foi tão vívida que deu esperança em outras pessoas que achavam que não eram merecedores desse convite. Então Mateus é o único evangelista que escreve o convite. Mas a primeira pergunta: convite de quem? Quem está convidando? Mateus 11, 28 inicia dizendo: vinde a mim. É Jesus que está convidando. É Jesus que está chamando. É Jesus que está propondo para a pessoa uma mudança de vida. Então esse convite é de Jesus. Se o convite é de Jesus, temos que aprender quem é Jesus. O que faz dele tão grande, tão capacitado para poder chegar para uma pessoa e simplesmente dizer: vem e segue. Lá em João 14,6 vai dizer que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Já lá em João, no capítulo de número 10, versículo de número 7, vai dizer que ele é a porta. E todos aqueles que passam pela porta encontrarão salvação. Então o convite é de Jesus. João Batista, lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 29, vai se referir a Jesus como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ou, em outras palavras, esse convite é de alguém muito importante. É de alguém muito relevante. Esse convite é de Jesus Cristo. É de Cristo. Mas a segunda pergunta: para quem é o convite? Se a primeira pergunta de quem é o convite é de Jesus, a segunda pergunta é: para quem é o convite? Olha o que diz o versículo 28. Vinde a mim todos. Todos. Irmãos, para Jesus não existe acepção de pessoas. Jesus, ele pode chegar para uma mulher que foi pega em flagrante de adultério e perdoá-la. Como Jesus também pode chegar para um homem que está devendo uma quantia para outra pessoa e perdoar esse homem. Jesus pode chegar para uma pessoa que está deslacerando o seu corpo, que está batendo nele, e dizer: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Como ele também pode chegar para um homem simples e dizer: os teus pecados estão perdoados. Então não existe grandeza de pecado para Jesus. A Bíblia fala: este convite é para todos. É para todos. O convite que Jesus faz vai desde o homem que é um doutor para um homem analfabeto. O convite de Jesus vai tanto para aquele que mora dentro de um palacete, como aquele que tem apenas o céu como cobertor. O convite de Jesus é para todos, sem fazer acepção de pessoas. Todos têm o direito da vida eterna. João 3,15 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O convite de Jesus é para todos. Mas, meus irmãos, como se encontram essas pessoas de coração aflito, de coração angustiado, ao receber esse convite? Jesus disse: vinde a mim,
todos os, vamos ler o versículo de número 28. Cansados. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados. Vamos analisar, meus irmãos, primeiramente essa palavra cansados. Como se encontram essas pessoas ao receber esse convite? Meus irmãos, essa palavra cansado aqui, no sentido original, ela traz a ideia de uma pessoa cansada após um dia de trabalho. Então o convite que Jesus dá para a pessoa, e essas pessoas têm como características cansadas de um trabalho diário, cansadas de após um dia inteiro de trabalho. Mas aí vem a pergunta: então quer dizer que o fato de eu trabalhar, que o fato de eu acordar cedo para ir para o meu trabalho, torna-me uma pessoa digna de poder ser convidada por Cristo? Não é isso que o texto está querendo dizer. O que o texto está querendo dizer é que o fato desta vida corriqueira, a qual faz com que nós venhamos todos os dias pelejar, causa em nós uma canseira, causa em nós um estresse. Tanto é, meus irmãos, que muitas vezes nós ficamos tão atemorizados com o medo do amanhã, com o que nós vamos fazer, com como nós vamos lidar com nossas responsabilidades, com as nossas contas a pagar, com as nossas preocupações, com tudo que Jesus Cristo, lá no Sermão do Monte, trouxe para nós um alívio para o nosso coração. Jesus disse, lá em Mateus capítulo 6, versículo 25 a seguir: não andeis ociosos pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Ou seja, o fato de nós estarmos sempre preocupados como vamos solucionar os problemas, pagar as coisas, resolver todas as situações, causa nas pessoas esse cansaço, essa fadiga. E as pessoas estão cansadas porque elas têm medo do amanhã. E quando nós temos medo do amanhã, o que nós temos? Ansiedade. Isso causa canseira na alma das pessoas. As pessoas estão cansadas. As pessoas estão recebendo nos seus corpos essa aflição terrível. Terrível. Mas Jesus vai dizer: olha, não fiquem preocupados não. Olhem para os lírios do campo. Eles não trabalham. Eles não cegam. Eles não fiam, ou seja, eles não tecem. Mas eu vos digo a vocês que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. O que Jesus está dizendo é: aprendam a confiar, a acreditar. Quando falta-nos capacidade de estender a mão para o amanhã, o que nós podemos fazer é apenas confiar e acreditar que Ele vai prover tudo e todas as coisas. Então essa canseira que é gerada pelo medo de como vai ser, de como vai acontecer, ela é real na nossa vida, ela era real naquele tempo, e ela causa em muitos de nós essa canseira. Canseira oriunda dessa correria, de como vamos solucionar essas coisas. Jesus disse: vinde a mim, vocês que estão cansados, e confiem, acreditem, tenham fé. Mas o texto vai dizer ainda: e sobrecarregados. Põe no texto aí pro tio aí, Mateus 11, 28, deixa aí na tela. E sobrecarregados. O que significa essa palavra sobrecarregados? Naquele tempo, os religiosos tinham como costume como agradar a Deus. E agradar a Deus passava por uma palavra que talvez você já tenha escutado alguns de vocês aqui, chamada legalismo. O que é legalismo? É quando eu, com as regras, com as leis, sigo tintim por tintim, letra por letra. Ou seja, aquilo que eu posso fazer.
é aquilo que está no meu alcance. É aquilo que eu acredito, eu fazendo, eu vou ser bem visto por Deus. É o fato de eu jejuar 3 vezes ao dia, me tornar justo diante de Deus. É o fato de eu orar 5 horas por dia, me tornar justo diante de Deus. É o fato de eu ajudar os pobres, me tornar justo diante de Deus. É o fato, naquele tempo, guardar o sábado. É o fato, naquele tempo, guardar as 613 leis contidas na lei de Moisés. Então Jesus está dizendo: olha, eu quero que vocês venham a mim, esse povo que está cansado por causa das coisas da vida, e também estão sobrecarregados, estão recebendo cargas que vocês não precisavam receber. Jesus vai dizer que as pessoas que colocavam essas cargas sobre as pessoas em si, nem com o dedo queriam carregar. Ou seja, era que os homens, acreditando que o fato de obedecer toda a lei tornavam elas justas diante de Deus, quando não eram. Quando não eram. Em 1517 foi um momento muito revolucionário na história do cristianismo. Foi quando Martinho Lutero rompeu com o legalismo católico e começou o movimento protestante. Sabe uma das coisas que mais inquietava o coração de Martinho Lutero? É de que ele precisava fazer alguma coisa. É de que ele precisava de alguma forma agradar a Deus. E a história diz que ele se batia, que ele pagava altas penitências. Ou seja, era a religião em si mesmo oprimindo aquele homem. E isso acontece nos dias de hoje. Irmãos, quantos irmãos hoje estão doentes dentro das igrejas? Doentes. Por causa da sobrecarga não vinda da palavra de Deus, mas vindo de leis e preceitos humanos. Quantas pessoas machucadas, não pela palavra de Deus, mas pelos homens que usam e mulheres que usam a palavra de Deus, dizendo: para você ser justo, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa cumprir todas essas regras, quando na verdade a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Foi isso que abriu os olhos de Martinho Lutero. Não é o que eu posso fazer, mas é o que Jesus fez por mim. E a partir do momento em que eu tenho convicção do que Jesus fez por mim, tudo na minha vida vai fluir de forma natural, para eu poder, através das minhas atitudes, glorificar aquele que fez tudo por mim, sem forçação de ninguém. Sem forçação de ninguém. Os homens acreditam que no nome de Deus eles podem colocar coleiras nos pescoços dos irmãos e irmãs e fazer com que eles hajam segundo a vontade deles. Os homens, usando a palavra de Deus, eles acreditam que podem, pela palavra de Deus, trazer fardos e, posso dizer também, não apenas fardos, mas também pesos enormes para a vida dos irmãos e irmãs, à custa, meus irmãos, de uma religiosidade falsa. Quando o texto vai dizer: esses que estão sobrecarregados, venham a mim. Não é a instituição religiosa, não é ao representante religioso. Venham a mim. Venham a mim. Naquele tempo, Deus era representado por 2 homens, Anás e Caifás. Isso na mente deles, porque o sacerdote era o representante de Deus na terra. Então, na mente de Anás
e Caifás, eles eram os representantes de Deus na terra. Pergunta: quem foi que deu aval para Roma crucificar Jesus? Foi Caifás. Foi Caifás. Então, homens enganados, usando a religião, eles podem cometer atrocidades no nome de Deus, quando no nome de Deus eles nem foram chamados. Nem foram chamados. E aí Jesus diz: a esses sobrecarregados, venham a mim. Jesus é o caminho. Jesus é o ponto final. Jesus é a porta. Mas olha só o que diz ainda. Se o convite é de Jesus, se o convite é para todos os que estão cansados e sobrecarregados, a pergunta é: para que é o convite? Qual que é o propósito do convite? E aí nós vamos precisar analisar o restante do texto. Eu vos aliviarei. Continue, Caio. E vocês acharão descanso para a vossa alma. Então, meus irmãos, eu tentei resumir de uma forma bem didática para nós podermos entender para que é o convite. Usando a parte final do versículo 28, que diz assim: eu vos aliviarei, e usando a passagem final do versículo 29, e vocês acharão descanso para a vossa alma, eu resumi o convite sendo para quê? Para a redenção. O que é redenção? É quando eu encontro alívio para minha alma cansada. É quando eu encontro sentido para minha vida. É quando eu encontro Jesus Cristo de Nazaré. O convite é para quê? Para que nós possamos ser alcançados por este perdão. Ainda no versículo de número 28, o Mateus vai dizer que o fato de nós irmos para Jesus causa em nós um alívio. Causa em nós um alívio. Esse alívio, meus irmãos, ele não é oriundo de práticas ritualísticas, mas de uma confissão. Romanos 10:9 vai dizer: se nós confessarmos com a boca e queremos com o coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Irmãos, nenhum de nós que está aqui nessa noite, podemos, através de rituais, encontrar alívio para a nossa alma. Só apenas na confissão com a boca e com a crença no coração é que nós encontramos essa redenção, é que nós encontramos essa salvação. Mas aí vem a pergunta: já que esse convite é para uma redenção, é para uma salvação, como é que eu vou agora me portar? Eu preciso passar por um discipulado. Olha o que diz o versículo de número 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Irmãos, é impossível qualquer um de nós aqui, por mais boa vontade que tenha de agradar a Deus, quando nós não aprendemos de Jesus. É impossível. As pessoas normalmente dizem: não, eu sou cristã evangélica, sou um homem, uma mulher de Deus. Mas nós temos aprendido de Jesus? Com Jesus? Irmãos, como é que eu vou viver uma vida a qual eu não sou instruído? Como é que eu vou me portar diante de uma sociedade quando eu não sou instruído a respeito de como me portar diante da sociedade? Jesus diz: vocês precisam aprender de mim. Vocês precisam ser discipulados. Sem uma vida de aprendizado com Jesus, é impossível nós nos tornarmos cristãos e cristãs genuínas. Precisamos aprender com Jesus. Aprender de mim. Mas ainda no versículo 29, vai dizer assim: tomem sobre vocês o meu jugo. Então, primeira coisa, eu preciso aprender com Jesus.
pela palavra de Deus. Não é o que o pastor fala, não é o que o irmão fala, é o que a palavra fala. Então, a partir do momento que eu tenho essa compreensão, que eu estou aprendendo com Jesus, Jesus está dizendo assim: e vocês precisam tomar o meu jugo. O que é jugo? Lá no Nordeste chama canga. É uma peça única que une dois animais para poder arar a terra, cortar a terra, para poder semear. Jesus está dizendo que nós, nessa aprendizagem, caminhando com Jesus, nós precisamos tomar um jugo. Nós precisamos receber esse jugo. Mas esse jugo tem lugar para dois. Para dois. Nenhum homem ou mulher vai ser bem sucedido na caminhada se ele não tiver esse jugo que une a quem? A Jesus. Porque o jugo é de Jesus. Naquele tempo, Jesus está usando essa linguagem aqui. Os dois animais precisavam estar ligados por esse jugo para que eles pudessem desempenhar a atividade. Um só era impossível, mas com dois era possível. E aí Jesus está dizendo, para a sua caminhada, para o seu dia a dia, você e eu precisamos estar ligados por esse jugo. Jesus está se comparando aqui a essa figura agropecuária, desse animal. Ele está dizendo, eu e você precisamos estar um do lado do outro. Vocês têm que receber o meu jugo. Precisamos caminhar juntos. Precisamos nas decisões andar juntos. Precisamos nas incertezas da vida, aonde andar e como andar juntos. Por que que nós normalmente fracassamos nas nossas escolhas? Porque normalmente as nossas escolhas não são consultadas em Deus. Precisamos caminhar juntos. É o que Jesus está dizendo. Juntos. Lá em João 10 vai dizer, sem mim nada podereis fazer. Precisamos caminhar juntos. Essa é a ideia aqui deste jugo, dessa canga que une nós como cristãos e o Senhor Jesus Cristo como nosso Redentor. Mas veja só, tomai sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a vossa alma. Irmãos, o ser humano não precisa de outra coisa a não ser de paz. De paz. Nós precisamos de paz. Quando nós somos alcançados por essa verdade de Cristo, nós alcançamos duas pazes. No dia em que eu levantei minha mão, em que eu confessei com minha boca e criei com meu coração, eu encontrei a paz com Deus. Depois que eu faço essa confissão, eu preciso encontrar a paz de Deus. E a Bíblia faz diferença entre as duas pazes. Uma coisa é paz com Deus e outra coisa é a paz de Deus. Alguns irmãos, muito bem intencionados, encontraram a paz com Deus, mas nunca desfrutaram a paz de Deus que diz a Bíblia excede todo entendimento. Tem diferença? Tem diferença. Alguns aqui, talvez, passaram pela paz com Deus, mas ainda não têm a paz de Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 1, fala da paz com Deus. O que é a paz com Deus? Romanos 5,1 diz, sendo, pois, justificados pela fé, tendes agora paz com Deus através de Jesus. Então, no dia que você creu com o coração, confessou com a boca que Jesus Cristo era o teu Salvador, você encontrou a paz com Deus. Ou seja, nós tínhamos uma dívida, e essa dívida foi paga através do sacrifício de Jesus. Uma vez que essa dívida foi paga, Deus não quer mais agora trazer
justiça para nossas vidas por causa dos nossos pecados. Ele não vai mais lançar em rosto o peso dos nossos pecados. Muito pelo contrário. Agora nós temos paz com Deus. Deus não está mais irado. De acordo com lá em Romanos, ainda vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A partir do momento que nós cremos em Jesus, aceitamos o convite de Jesus, esta, digamos que, penalidade de Deus é anulada. Então nós temos agora paz com Deus. Mas eu quero finalizar mostrando para os irmãos o que é necessário para ter a paz de Deus. E paz de Deus, meus irmãos, não passa pela confissão apenas, passa pelo relacionamento dia a dia. É no dia a dia, é na construção da minha vida e da sua vida para com Deus. Vamos ler o texto? Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, versículo 7, vai nos falar da paz com Deus. E eu acho muito interessante esse versículo. Irmãos, olha o que diz aqui o texto. Os irmãos já encontraram? Se não encontraram, pode acompanhar aqui na televisão. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Irmãos, olha o que o texto está dizendo. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Lembra que nós comentamos lá atrás sobre o cansado? Não do trabalho em si. Da Thaisa chega lá 6 horas da manhã no mercado e sai de lá 8 horas da noite. Mas é o que faz ela estar lá. Que é as obrigações do dia a dia, do que pagar, como pagar, precisa pagar. E aí tudo isso vai gerando em nós essa canseira. E aí Paulo está dizendo: não fiquem preocupados com coisa alguma. Porque é normal ficar preocupado, mas que essa preocupação não tire a nossa paz. Mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês. É lícito pedir para Deus ajuda, às vezes, quando a gente não sabe o que vai fazer. Não tem uma saída. Não tem uma luz no fim do túnel. E é lícito nós pedirmos a Deus, quer seja pela oração, pela súplica, com ação de graças. Mas olha o que diz o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. O que Paulo está dizendo? A partir do momento em que eu sei das minhas obrigações, sei das minhas preocupações que eu tenho, e eu tenho orado a Deus, eu tenho confiado em Deus, eu espero que Deus vai fazer o extraordinário a partir dessa vida de relacionamento com Deus, de conversa com Deus, de vida com Deus, é que a paz de Deus entre em ação. Não tem como, meus irmãos, nós experimentarmos a paz de Deus sem antes passarmos pelo deserto, e no deserto acreditarmos que Deus é poderoso para nos ajudar, poderoso para nos auxiliar. Aí é então que neste momento a gente pode respirar e a gente pode sentir Deus no meio da tribulação conosco. É nesse momento que a paz de Deus, que excede todo entendimento, em outras palavras, que vai além de palavras, que vai além de explicações, é que guarda, primeiro, o nosso coração. É do coração que vem os sentimentos. Essa paz blinda o nosso coração. Quanto? Sentimentos? Incerteza. Incerteza é sentimento? É sentimento. Medo é sentimento? É sentimento. Essa paz guarda isso. Angústia é sentimento. Essa paz nos blinda quanto a isso. Acima de tudo, medo. O medo é um sentimento. Essa paz nos blinda quanto a isso. Mas o texto ainda vai dizer: além de guardar o coração, ele guarda a nossa mente. Mente fala sobre razão.
E aí você vai dizer assim para mim: o que significa isso? Irmãos, você imagina 2 bilhões de pessoas fugindo de um país, de uma nação. De um lado, montanha. Do outro lado, montanha. Olha para trás, tem um farol ensandecido atrás deles, furioso. Para frente, tem o mar. Na lógica humana, ou seja, na mente, na razão, esse povo tem como escapar? Não tem como escapar. Outro exemplo. Você imagina que tem um exército de 185 mil soldados cercando a nação. A nação não tem como se defender. Está acuada. Se esse exército entrar lá dentro, está tudo acabado. Está tudo acabado. Tem saída para esse povo? Não tem. Não tem saída para esse povo. Agora você imagina um outro exemplo. Uma multidão de 5 mil pessoas. Jesus naquele dia estava muito animado. Pregou que foi de manhã até o entardecer. As pessoas estão longe de casa. E aí tem um menino lá que só tem 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Dá para alimentar 5 mil pessoas? Não dá. Por isso, meus irmãos, que quando a razão falha, de quando a razão não encontra uma saída, Deus ainda tem uma saída. Então, meus irmãos, essa paz é no dia a dia, é na nossa vida com Deus, é no nosso relacionamento com Deus. É quando eu chego para Deus e falo: Deus, eu não sei o que fazer, tem um exército atrás de mim, eu não sei o que fazer. Deus abre o mar. É quando o rei vê que a cidade está cercada por 185 mil pessoas, 185 mil soldados, e ele fala: Senhor, eu não sei o que fazer. Deus manda um anjo e acaba com tudo. Mata todos 185 mil soldados. É quando uma multidão de 5 mil pessoas é alimentada por 5 pães e 2 peixinhos de um garotinho. Jesus faz além da nossa razão e além da nossa compreensão. Mas para isso nós precisamos crer. Vinde a mim, todos cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus é presente no nosso dia a dia, nas nossas lutas, nas nossas tribulações. E eu concluo dizendo o seguinte: Jesus nos dá esse convite, não apenas no dia em que nós encontramos perdão por nossos pecados, porque esse versículo é muito usado no momento que nós nos decidimos, nos convertemos, mas esse versículo vai além disso. É que após eu me converter, eu tenho andado com Jesus, eu tenho crido que Ele é poderoso para aliviar as minhas aflições, eu tenho experimentado a paz de Deus, que é diferente da paz com Deus, que eu e você possamos ter essa compreensão de que Jesus é presente, como diz lá em Mateus 28, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Deus abençoe, e as suas palmas glorifiquem e exaltam o nome de Jesus.